Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais gostosos desse canal, porque eu vou falar da minha cidade, que eu amo tanto. Eu vou levar vocês para um rolê bem bacana no centro de São Paulo, contar um pouquinho da região do Anhangabaú, que é a minha casa, né? E mostrar para vocês mais uma vez que para ter cultura não precisa ter dinheiro, né? Mas a gente vai começar comendo, porque vocês me conhecem, eu tô até com essa carinha de sono, porque eu não tomei café da manhã. E hoje o nosso café da manhã vai ser numa padoquinha, numa padaria bem estilo paulista mesmo, né? A gente veio na padaria Bela Sagas, que é uma das minhas favoritas aqui na região do Anhangabaú. Por isso tá essa barulheira, tá bom? Que o pessoal vem todo mundo tomar café da manhã aqui. A gente pediu alguns salgadinhos mesmo, tipo mini, né? E eu pedi o pão de queijo também, mega tradicional, né? E o chocolate quente, porque eu não tomo café, beleza? Então nossa primeira dica já tá aí. Depois a gente vai fazer um tour bem bacana também, pra você conhecer alguns museus aqui da região. Eu sou particularmente apaixonada pela experiência de cafeteria e padaria. Eu acho que ela retrata muito essa essência paulista, independente do prato que você escolher, né? Tem o tradicional pingado, que é o café com leite, mas eu fui de chocolate mesmo. E já um ponto interessante, que aí como eu tô mostrando para vocês, do outro lado da rua fica a Biblioteca Mário de Andrade, que também é gratuita. Lá tem livros mais clássicos, mais para estudos, né? Mas vale também passar por lá, acompanhar a programação do lugar. E o nosso primeiro ponto de parada vai ser aí, ó, no Teatro Municipal de São Paulo. Já tem um vídeo completo sobre ele aqui, então assiste esse e depois corre para ver o outro, tá? A exposição gratuita que está lá no momento é a Contra-Memória, até o dia 5 de junho. É só entrar no site, reservar o seu ingresso e aproveitar essa exposição que tá incrível. E logo na frente do Teatro Municipal, você vê essa estrutura bem grande, né? Aí é o antigo Mapping, hoje é a Casas Bahia, e logo do lado é o Shopping Light, que já foi sede da Light, que foi a Eletropaulo e agora é a Enel de São Paulo. E se você acha que acabou, não. Logo ali atrás está a prefeitura. Esse é um local muito estratégico para quem quer conhecer o centro de São Paulo. A gente está aqui no Teatro Municipal, que é um vídeo que já está disponível aqui no canal para vocês conferirem. Aqui na frente está a nova Casas Bahia, né? Nova, já tem muitos anos, mas é porque antes era o Mapping, um dos lugares de compras mais famosos, né, de São Paulo. Aqui é a Praça Ramos, tá? Ali na frente já tá o Shopping Light, que era uma sede da Light, né, que é a antiga Eletropaulo, que é a nova Enel, então tem muita história. E logo do lado tem o Viaduto do Chá, tá? Então aqui realmente é uma bomba histórica para quem quer conhecer todo esse trajeto, né, que São Paulo passou. Além disso, a gente está no Vale do Anhangabaú. E o Anhangabaú tem esse nome porque ele é conhecido na linguagem indígena como Vale do Diabo. E aqui embaixo passa um rio, que ele já foi pavimentado há muitos anos também. E é uma região que antes era conhecida por muitos alagamentos. Porque como ela era correnteza, né, dos rios, acumulava muita água. Hoje muita coisa mudou, não é mais desse jeito, tá? Inclusive no governo do Bruno Covas foi pavimentada toda a parte verde também do vale. Mas mesmo assim continua atraindo muita gente, principalmente quem anda de patins, skate, enfim. Virou meio que um ponto mesmo para as pessoas se divertirem a céu aberto. Uma curiosidade muito interessante é que a mesma arquitetura presente no Teatro Municipal também está no Mercado Municipal de São Paulo, e por isso eles são tão semelhantes em questão de estrutura. E se você quiser ver o teatro por dentro, é só consultar o vídeo anterior. Esse é um dos principais pontos que você vai encontrar quando você pesquisar o que fazer em São Paulo. Nós estamos no pátio do colégio, do ladinho do Centro Velho, que é a Sé. Para quem não sabe, a Praça da Sé, que hoje infelizmente ela é conhecida, né, por ser um dos pontos onde abriga muitas pessoas em situação de rua, começou ali a cidade de São Paulo, que é onde está o Marco Zero, tá lá no chão, tá o Marco Zero da cidade de São Paulo, e aqui do ladinho é o pátio do colégio. Para quem não conhece, foi aqui que começou o processo de evangelização dos povos indígenas, tá, com o padre José de Anchieta. Eu acho que esse é o nome, né? Vou pesquisar no Google, mas deve ser isso mesmo. É que é tanta informação na minha cabeça que às vezes eu esqueço de uma coisa ou outra, né? Mas tudo começou aqui, nessa casinha branca com azul, icônica em São Paulo, tá? É aberto aqui, tem até restaurante lá dentro para você visitar, mas aqui realmente é um ponto muito importante até de arte sacra, tá? Então aqui foram realmente onde os índios começaram, né, a ter contato com a cultura religiosa que veio de Portugal, tá bom? E aí começou esse processo de apresentar uma cultura religiosa mais voltada ao
monoteísmo, né, e ao Deus como ainda é conhecido hoje em dia, tá bom? Deixando um pouco de lado essa cultura que é tão rica ainda, né, dos povos indígenas. Começou tudo nesse ponto aqui. E aqui do ladinho a gente tem o solar da Marquesa de Santos, que é claro que eu vou levar vocês lá. E não é só o pátio do colégio que tem uma estrutura icônica. Nessa região, todos os prédios possuem características muito particulares e vale a pena esse olhar observador. Se você estudou um pouquinho de história lá nos seus primeiros anos de escola, né, você sabe dessa questão da coroa portuguesa no Brasil. E essa área que a gente está é muito importante por conta disso, tá bom? Tanto por esse processo de evangelização, quanto também onde as pessoas da coroa portuguesa conviviam. Tanto que a arquitetura desse lugar é extremamente bonita, extremamente organizada e tem muitos ornamentos em todos os prédios, tá? Então, se você gosta dessa questão arquitetônica, vale a pena uma visita por aqui, que realmente os prédios são lindos, extremamente conservados. O pátio do colégio, ele passou por uma revitalização da fachada, sempre mantendo também as questões originais que faziam do pátio do colégio ser esse lugar tão lindo que a gente conhece até hoje. Essa daqui é a parte aberta do pátio do colégio, que é um jardim lindo. Olha o sino tocando já. A gente deu sorte do sino tocar na hora do vídeo, né? É um espaço aberto que você pode visitar, não paga nada. Eles também têm um museu voltado à arte sacra, só no subterrâneo, que tem a parte indígena e de história natural, R$12 por pessoa, e tem as variações de acordo com estudante, idosos e afins, tá bom? A gente não vai visitar o museu porque lá não pode levar o celular, e como a minha intenção é levar vocês, se vocês não vão comigo eu não vou pra lugar nenhum, né? A gente vai ficar aqui só no jardim mesmo, tá? Aqui atrás são os lugares que você pode sentar, tal, curtir um pouquinho e depois seguir pros outros pontos de São Paulo. Bom, gente, eu acertei o nome, tá? Era José de Anchieta mesmo. Ele tá aqui atrás, ó. Tá? Aí aqui mostra exatamente esse processo de evangelização. Essa palavra é difícil? Evangelização. Aqui é uma índia, Tibiriçá, e mostra esse processo mesmo dele apresentando a religião dele, né? O catolicismo, todas as crenças cristãs para os índios, tá bom? Por isso que esse é um ponto importante, independente da sua religião e da minha também. É sempre bom a gente conhecer a história e saber que o Brasil passou por esse processo, né? Inclusive hoje o Brasil é um dos países onde a religião evangélica é uma das mais fortes do mundo, tá bom? Isso não é um dado religioso, isso é um dado estatístico, por isso que é importante você saber. Se você é uma pessoa tão curiosa quanto eu, independente de religião, você vai adorar esse lugar, justamente pela parte histórica que ele abriga, tá? E lá todas as pessoas são recebidas com muito carinho, e eu vou falar pra vocês, esse jardim tem uma paz incrível, é um lugar muito gostoso de ficar, pra você aproveitar a paisagem, um pouco do verde na cidade de São Paulo, tá? Realmente é um ponto que sempre que dá eu visito, porque tem um lugar especial ali, sabe? Mesmo estando próximo da 25 de março, parece que ali o tempo gira mais devagar e tem um aspecto, assim, mais tranquilo, né? Então, sempre que você puder, dá uma voltinha lá no pátio do colégio, que você vai viajar no tempo. Gente, toda essa parede aqui, que é gigantesca e está atrás de mim, é uma parede de taipa de pilão. E ela era construída porque era muito mais fácil trabalhar com esse material e menos caro do que era fazer alvenaria na época dessa questão onde o catolicismo era tão forte, principalmente em São Paulo, tá? E uma das coisas que me chamou a atenção, além deles usarem estrume para deixar isso aqui em pé, era colocada essa mistura, né, essa massa entre duas placas verticais até ela secar, foi o uso do sangue de boi. Por quê? Tanto aqui quanto no edifício Martinelli, que foi o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo. Nossa, gente, eu tô muito culta. Ai, gente, eu tô pura cultura hoje. Além daqui, né, também tem no edifício Martinelli, usava-se sangue de porco, sangue de boi, para dar a cor, tá? Então, por isso que ele tem essa corzinha aqui. O edifício Martinelli, ele é cor de rosa, porque o querido Martinelli queria a casa dele rosa, e o único jeito de tingir na época era usando sangue de animal. Então, se você visitar o Martinelli hoje em dia, ele ainda é cor de rosa e com certeza tem resquício de algum bichinho que ele mandou matar. E ainda não acabou. Lá no jardim você encontra itens originais utilizados pelo Papa João Paulo II na missa de beatificação do padre José de Anchieta. E tudo lá é tão decorado que até mesmo os azulejos presentes nas mesas têm a estrutura do pátio do colégio desenhada por lá. E depois de muito glamour e história do catolicismo aqui no pátio do colégio, eu achei debaixo de sol e chuva um índiozinho perdido aqui no rolê, tá? Por que eu trouxe ele? Então tá tão tristinho o bichinho, né?
mas eu trouxe aqui porque nós temos que enaltecer a cultura indígena, afinal de contas, nosso povo começou com ele, né, minha gente? E recentemente, os povos indígenas andam passando por muitas perdas de terra, né, território e até uma questão de desvalorização cultural, por isso que eu trouxe ele aqui. Então, pra gente trazer esse ponto de reflexão, né, sobre esses povos, não é um povo só, né, sobre esses povos tão importantes na cultura brasileira. Hoje em dia a gente usa muita coisa, eu falei do nome do Vale do Anhangabaú, né, inclusive foram os índios que deram o nome a Anhangabaú, entre muitos outros nomes que a gente usa até hoje, né, todo mundo aí já usou urucum para cozinhar, que é conhecido como coloral, muitas outras sementes, muitos chás, que também são remédios usados até hoje, foram descobertos por esses povos e por isso eles merecem essa pequena homenagem no nosso vídeo. Pois é, gente, o pátio do colégio é história em cima de história e ainda não acabou, vocês acreditam nisso? A gente visitou a catedral, que fica ali do ladinho também, e tem muita coisa interessante por lá. Gente, tem uma coisa que eu adoro fazer, é visitar a igreja. Eu não tenho religião, tá? Respeito todas elas, mas eu sempre gosto de ver o interior das igrejas. A gente entrou nessa igreja que é acoplada ao pátio do colégio, né? É um lugar muito bonito, tá bom? De bastante paz. E lá dentro tem uma espécie de memorial ao padre José de Anchieta e Manuel de Nóbrega, né? Do José de Anchieta tem um pedaço do fêmur dele, tá bom? Não pode fotografar, não pode filmar lá dentro, até em questão de respeito à religião, né? Então eu não mostrei, mas quando vocês vierem, bem aqui no cantinho, tem uma porta aberta, né? As igrejas sempre estão de portas abertas, entre que vale a pena, independente da sua religião. E também fica aquele recado, né? Que eu sempre dou em outros vídeos que eu cito esse tipo de assunto. É muito importante, desde que a gente ame ao próximo e zele pela paz de todo mundo, respeitar todas as religiões, beleza? Mas o nosso passeio não acabou por aqui, você vai piscar e a gente vai pro solar da Marquesa de Santos. Mas espera aí que já já a gente chega lá. Dessa vez até eu fui surpreendida com uma casa que eu nunca notei, mas dessa vez eu fiz questão de entrar, que é a casa número 1. A casa número 1 não foi a primeira de São Paulo, tá bom, gente? Ela foi designada com esse nome justamente pela numeração 1, que foi dada depois de um novo contexto de organização da rua, tá? Ele tá do ladinho da casa da Marquesa de Santos, não tem como se perder, atrás do pátio do colégio. E nesse lugar, além de ser uma casa, né, com toda a estrutura original, recebe-se muitas exposições. Lá a gente consultou uma exposição falando de questões feministas, né, e da luta da mulher pela igualdade dos direitos. E essa casa que você tá vendo de frente já é o solar da Marquesa. Gente, essa é a casa número 1, tá? Ela é um centro hoje de imagem, né? Um museu. E uma coisa que eu trouxe bacana pra vocês é isso aqui, ó. Esse daqui é o papel de parede original, tá? Alguns pontos dá pra ver até que ele foi restaurado, tá? Dá pra ver em outros que já tá mais gasto. Mas as casas, tanto aqui quanto o solar da Marquesa, possuem o papel de parede original da casa, tá bom? Então ela era toda assim, meio macabro, né? Em algumas residências você encontra como se fosse uma espécie de aplicação mesmo, um papel de parede. Em outras, o desenho na parede, tá bom? Padronizado, perfeitinho. Então, em alguns lugares você vai ver como um papel de parede, em outros você vai ver como uma pintura. No caso, muitos desses símbolos que eu mostrei para vocês foram pintados à mão. E finalmente, como prometido, chegamos na casa de Dona Domitila, o solar da Marquesa de Santos. A gente já começa aí com uma fachada tátil, você pode passar a mão pela fachada e sentir a textura, tá bom? Uma forma de acessibilidade. Essa é a carinha de Dona Marquesa, tá bom? Que deu trabalho na época, mas a casa dela realmente é um lugar incrível, tá? Você pode passear por lá, todo o piso da parte superior, né? A partir do primeiro andar, as escadas são feitos em taco, em madeira, tá bom, gente? Então não estranhe o barulho, você não tá quebrando a casa. Realmente todas as residências da época eram feitas desse material e hoje eles passam apenas pela manutenção, tá bom? E uma coisa bacana da casa da Marquesa, que vocês vão ver ao longo do vídeo, é que muitas partes elas foram, entre muitas aspas, tá? Deterioradas para você ver a estrutura da casa. Então, muitas partes da parede estão quebradas, porque você consegue verificar toda a estrutura de construção, que nem eu tô mostrando aí pra vocês, das paredes, dos pisos, tá bom? Uma coisa muito interessante é que isso também tá presente no Museu do Café em Santos, que vai aparecer daqui a alguns vídeos também para vocês conhecerem, tá bom? Essa é a vista, a casa ela é bem iluminada, bem arejada, tá? Muitas paredes
ornamentadas, muitas janelas, portas bem altas, tá? Então ela gostava mesmo de glamour, de um chiqueza, assim, né, naquela época. Eu fico imaginando essa casa toda mobiliada, assim, cheia de gente andando, e realmente é uma viagem no tempo, não tem outra palavra. Ó, gente, vou mostrar pra vocês que às vezes o destino está ao nosso favor pra gente fazer um vídeo, né? Falei várias vezes aqui do nome do Anhangabaú, e olha aqui, ó, Anhangabaú de Abrura, maléfico. Já, por exemplo, a Embi, tem o Tatuapé, o Caminho do Tatu, Jabaquara, Rio do Senhor do Voo, Jaçanã, ave que possui as patas sob forma de nadadeira com os patos, Moca faz casa. Então, ó, mais uma vez mostrando aqui a influência indígena e os nomes que a gente usa aqui no dia a dia, Congonhas, ó, Guaianazes, Itietê, Grajaú, Ipiranga, enfim. Diversas nomenclaturas que a gente usa, principalmente em estação de metrô, né, gente? O Solar da Marquesa pode ser visitado em 2 períodos, tanto no período em que a casa está vazia, quanto com exposições temporárias, tá? Então sempre consulte os sites oficiais da prefeitura para verificar o que está disponível por lá para você visitar. Bom, pessoal, aqui no Solar da Marquesa hoje está tendo uma exposição que resgata a cultura indígena. Gente, eu juro pra vocês, não foi programado, não foi roteirizado, realmente as coisas se encaixaram pra gente trazer esse tema tão bacana pro canal, tá bom? Como eu falei pra vocês, né, na outra casa, na casa 1, tinha o papel de parede, né, a pintura de parede original. Essa daqui é a estrutura original da Casa da Marquesa de Santos, tá bom? E aqui já um trechinho da exposição que vocês encontram. Eu, particularmente, já visitei a casa sem exposição, só a casa mesmo, e eu adoro, tá? Eu acho um pouco mais imersivo dentro desse contexto da família real, tal, mais histórico. Querendo ou não, quando traz alguma exposição, mistura um pouquinho, né, dos contextos, mas é lindo do mesmo jeito, tá? Inclusive, eu não vi, mas a nossa diretora viu os móveis originais da Marquesa de Santos aqui na casa. Os móveis da Marquesa ficaram disponíveis no Solar por um curto período de tempo, enquanto o Museu do Ipiranga estava em reconstrução. Na verdade, ele está passando por uma reforma. A reforma já está no final e quem sabe, quando reabrir, a gente vai estar por lá também. Gente, eu tô aqui perambulando pela casa de Dona Domitila e aí eu pensei numa coisa, né? A gente tá vendo uma exposição que une tanto a cultura dos negros quanto a cultura indígena nessa luta de reconhecimento, né, de igualdade social, igualdade racial, digamos assim, né? É um discurso muito grande, eu não vou entrar nisso, nem vou pedir para vocês debaterem sobre isso nos comentários, tá? Mas se você pensar bem, de ver que você concorda comigo, diretora, é uma coisa muito contraditória. Porque o que eles tinham trabalhando para eles na época? Os escravos, né? Então imagina aqui no Solar da Marquesa quantos escravos passaram aqui trabalhando para ela, e trabalhando para a família real, para a coroa real portuguesa, e hoje a casa dela, que com certeza tiveram muitos escravos e escravas trabalhando para ela, inclusive hoje não está aqui, mas tinham jornais anunciando venda de escravos na época, e hoje esse lugar está abrigando uma exposição que fala sobre isso. Então quando a gente parar para pensar, enquanto as coisas mudaram, né, quando eu fui no Teatro Municipal, a gente estava falando da mesma questão, porque também tinham obras que falavam sobre isso na exposição Contra a Memória, que é gratuita. Quando a gente vê uma exposição gratuita e você vai contar quantos negros tem na sala, aí você para refletir se a sociedade é realmente tão igualitária quanto acha que é, tá bom? Tá tão bonito esse sinal que eu não vou falar mais nada, vou deixar você pensando. E nessa visita, que foi uma das mais completas que eu já fiz no Solar, a gente se deparou com essa parte da instalação, que mostrava realmente partes da casa que foram utilizadas na época. Então aí a gente tem o capitel, que é uma parte, né, do ornamento, que ficava do lado de fora da casa, mas também tinham as louças. E muitas louças já estavam quebradas, foram reconstruídas, tá? Mas elas não foram refeitas, não tem algum material recente que foi refeito um prato, por exemplo, não. Ficavam mesmo os cacos do que foi quebrado na época, tá bom? Então você vê mesmo o que foi utilizado, tem bonecas de porcelana, brinquedos menores, tá? E aí a gente entra naquela questão que eu já contei pra vocês, do papel de parede, né? E uma coisa que eu acho muito bacana do Solar da Marquesa é que por mais que tenha feito uma reconstituição de paredes, de tacos, enfim,
muita coisa se mantém fiel, tá? Então, por mais que eles pintem novamente a parede, eles completam um desenho que já estava por ali antes. Então, você realmente tem a conexão do atual com o antigo, né? E aí mostra um pouquinho da alvenaria, de como essa casa sempre foi imponente, como eu já falei para vocês, as portas altas, tudo muito decorado, tá? Já não era uma casa simples, não era um solar simples, era realmente algo muito arrojado. Um dos passeios culturais mais diferentes que você pode fazer aqui no centro é justamente na Prefeitura de São Paulo. Você acredita nisso? Pois é, antigamente esse passeio existia e agora foi retomado, né, depois da pandemia, que é uma visita ao Jardim Suspensa. Fica lá mesmo no último andar, é um jardim aberto, tá bom? Você pode visitar, a visita é gratuita, eles têm 2 horários. No dia que eu vim só tinha às 4h30, por isso que nós estamos aqui, acho que o outro horário já tinha esgotado. Mas conseguimos, só tinha 2 vagas. Eram 10 pessoas, agora eles abriram mais 5 vagas, né? Então agora com 15 vagas por horário. E a gente conseguiu, tivemos que apresentar o RG e o comprovante de vacinação, né? Estamos esperando aqui com o nosso grupinho que tá ali do lado, pra gente entrar e conhecer, porque dizem que esse jardim é lindíssimo. Então bora ver se é tudo isso mesmo, né? Que o pessoal anda falando no Instagram. A visita ao prédio da Prefeitura de São Paulo é um caso à parte. É uma visita guiada onde você aprende tudo sobre o prédio. Ele foi inaugurado como prefeitura pela Marta Suplicy e antes pertencia à família Matarazzo. Esse prédio foi projetado para ser a sede dos negócios da família. Para quem não conhece, a família Matarazzo ela tem um viés comercial muito forte. Produziram desde velas, sabonetes, até trabalhar na parte comercial de importação e exportação de produtos no Brasil. Então, muita coisa evoluiu graças à presença dos Matarazzo. Já essa escultura de Guanabara não faz parte do projeto inicial. Ela foi retirada do Vale do Agabaú justamente para que não fosse depredada. E já no saguão desse prédio tão imponente, você vê um dos mapas dos Estados Unidos do Brasil. Esse mapa, que parece que foi pintado à mão, na verdade foi feito em pastilhas. E Brasília foi acrescentado à tinta após a sua inauguração, digamos assim. O Francesco Matarazzo era muito supersticioso, então o prédio não tem o 13º andar por ser considerado um número de azar. O andar 13 ele é apenas a casa de máquinas, então ele não é utilizado para nada. O elevador vai até o 12 e o jardim, que está no 14º andar, pode ser acessado apenas por escada. O jardim foi criado por um zelador sem pretensão nenhuma, que só era apaixonado por planta, e para salvar suas mudinhas ele plantava lá em cima. Hoje, o jardim, que é mantido com muito carinho pelo pessoal de lá, conta com 3 mirantes incríveis, que dão acesso, que dão visão para muitos prédios icônicos da cidade de São Paulo. Além disso, lá em cima também tem um pequeno lago de carpas, e nesse lago, nesse trecho estruturado para elas, tem carpas que chegam a R$10.000. Isso porque é uma carpa albina com os olhos vermelhos, que lembra muito a bandeira do Japão. As árvores possuem tags, então você consegue verificar a origem de cada uma delas. E essa é uma das minhas visões favoritas, que é justamente do Farol Santander, o antigo Banespa, um ícone de São Paulo. É isso aí, meu povo, voltamos aqui para casa 1. Gostei dessa casa, acho que eu moraria nela. O solar tem muito vidro, dá trabalho para limpar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse rolê super cultural, foi muito enriquecedor para mim. Muitos pontos eu já conhecia, mas até por conta do vídeo mesmo, a gente vai prestando atenção em mais coisas. Então foi muito bom pra mim dividir essa experiência com vocês, provocar alguns pensamentos, né? E mostrar mais uma vez, gente, que pra ter cultura não precisa ter dinheiro, tá? Estou de férias, então aí ó, um rolê bacana pra você fazer nas suas férias também, com os seus amigos, com a sua família, tá bom? A gente não gastou nenhum real, gente. Se você não precisar comer ou beber, você não vai gastar nada, porque é tudo gratuito pra entrar, a menos que você queira fazer um lanchinho na padoca, passar lá no Bar dos Arcos, tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz tudo com muito carinho para dividir essa história com vocês, tá bom? E mostrar um pouquinho da minha cidade, que independente de qualquer coisa, ainda mais com a situação da pandemia ou pós-pandemia, né? Ainda carrega muita beleza e com certeza muita história, tá bom? Se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo com um amiguinho que precisa daquela dose extra de cultura e deixa um coração para mim nos comentários, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!